Olá! Aqui é o hipnólogo quântico Wesley Newton e nesse vídeo a gente vai falar sobre karma. Sobre o que é karma, né? E nós vamos falar também sobre o curso de karma, o curso de como eliminar karma, né? Que a gente está lançando. Na verdade, esse curso já estava gravado. Esse curso foi gravado dentro daquele momento em que a gente estava gravando aqueles outros vídeos, né? Você vai ver que tem aquele contexto, mas a gente não tinha feito um vídeo de abertura diretamente sobre o curso, tá? A primeira coisa para a gente falar sobre isso é por que esse vídeo foi gravado, tá? Qual que é o nosso propósito nisso? Em primeiro lugar, esse canal é um canal que trata de diversos assuntos, né? E um dos assuntos que esse canal trata é de espiritualidade, né? De desenvolvimento humano, né? Desenvolvimento do potencial humano, de expansão da consciência. A gente também trata de assuntos como ufologia, assuntos que fogem, né, ao habitual da maioria das pessoas que fluem no circuito espiritualista, né? Mas karma é um assunto que interessa a todas as pessoas, que as pessoas tenham karma e sofram consequências de ter karma, que as pessoas vivam próximas de pessoas que têm karma e que sofrem consequências de ter karma, quer tenham consciência ou não, tá? Então, nós vamos trabalhar com 3 perguntas. Primeiro, o que é karma? Segundo, o que causa o karma? E terceiro, como é que a gente efetivamente limpa o karma? O efetivamente limpa o karma, nós vamos utilizando aqui a técnica do decreto, né? E sendo a técnica do decreto, a gente vai está especificada lá no próprio decreto. Eu vou fazer a edição do vídeo direitinho. Na verdade, quem vai editar o vídeo não sou eu, quem vai editar esse vídeo para mim é uma pessoa. E eu vou dizer mais ou menos como é que a gente vai fazer a edição e tal. Mas justamente eu queria contar um pouco dessa história para você, para explicar o porquê que esse vídeo está sendo feito agora e dessa forma. O karma, gente, é nada mais nada menos do que uma balança, uma conta corrente individual, em que a pessoa fez coisas, mais coisas desarmônicas do que harmônicas, tá? No acumulado da conta corrente, é como se fosse uma pessoa que gastou mais do que ganhou, tá? E aí ficou cobrador, né? Em volta. Porque muitas das coisas que a gente faz geralmente é para outras pessoas, outros seres, né? E esses outros seres se sentem injustiçados e voltam para cobrar. E as formas de cobrança são as mais diversas possíveis, desde as mais simples, que é só uma encheção de saco, as técnicas de obsessão mais complexas e tecnológicas possíveis. As infinidades são imensas. Os níveis umbralinos são imensos. Tem umbrais que são, assim, paraísos, que se uma pessoa despreparada for, ela quer ficar lá, fica hipnotizada do ponto de vista negativo, porque não consegue sair, porque acha lindo, porque acha maravilhoso, porque acha gostoso, né? Então, é importante ter muito cuidado, né, com esses conceitos, porque no livro do filme Nosso Lar, são mostrados apenas uma camadinha bem leve de umbral, tá? A mais básica, das pessoas que não têm consciência e estão ali e depois começam a ter consciência, começam a se ajudar e tal. Mas existem outros níveis em que há obsessões complexas, de grau muito complexo, né? E as obsessões não necessariamente podem ser resultado do karma, tá? O karma, na verdade, você fez uma ação e trouxe uma reação. Você pode ter prejudicado o planeta como um todo, sem ser diretamente uma pessoa e ter recebido um karma negativo, um saldo negativo na sua conta corrente, né? Isso está lá orbitando e te incomodando, e te pressionando, e te sufocando de alguma forma, porque a consciência que você não aceita aquela carapuça assim, te sufocando, como se fosse uma camisa de força, né? Por outro lado, se você em algum momento prejudicou outra pessoa, você não tem como saber, você pode desfazer isso beneficiando uma outra pessoa. Nós vamos explicar isso em detalhes. O X da questão aqui
mais importante de você saber aqui agora é que muitas das coisas que as pessoas que você pode estar sofrendo agora pode ser consequências de energias desarmônicas, dessas energias de karma, de obsessores, de magias. Claro, gente, não dá pra gente tratar magia especificamente dentro desse contexto aqui agora, porque é uma coisa complexa. Magia a gente trata com... vai numa umbanda, vai no candomblé, depende do tipo de magia, uma mesa quântica, isso tudo depende, né? Só abrindo caso a caso para saber o que foi feito, né? Mas do ponto de vista do karma, isso pode ser limpo. Karma enquanto energia. Karma enquanto energia que está assim, voando em volta de você, te apertando, te machucando, te causando situações no físico. Essas situações podem ser doença, tá? Vários tipos de doença, tá? E essas doenças, elas podem ter várias expressões. Uma das formas dessas doenças se expressarem, eu vou começar a explicar para vocês as minhas experiências práticas com pessoas que tinham uma quantidade de karma muito grande, tá? Normalmente é um obsessor que já tem uma tendência, eu vou chamar de obsessor, tá, dentro do contexto que a gente está usando aqui, mas é um ser que muitas vezes já tem uma tendência a determinado vício e fica influenciando aquela pessoa, porque aquela pessoa já tem uma ressonância com isso também, ela já tem aquela abertura, né, para aquele vício. E existem vários vícios, tá, gente? Sexo em excesso, cocaína, álcool, comida, pornografia. São várias e várias e várias situações. São várias e várias situações que eu já peguei, né? Geralmente, quando você quer só se aproveitar da pessoa, atrapalhando a vida dela mesma o máximo possível, até que ela se canse, se esgote energeticamente, é dessa forma, né? Mas existem aqueles seres que querem fazer com que a pessoa morra. Porque se ela morre aqui ela ainda está protegida, né? Ela vai para o outro lado, né? E do outro lado, ela não tem proteção nenhuma e ela vai sofrer mesmo na mão daqueles seres, né? Eu fiz os 4 vídeos, eu vou contar a história do curso. Eu fiz os 4 vídeos e depois aconteceu da gente... Eu brinquei, né? A gente lançou aí um vídeo sobre propósito de vida do formato stand-up comedy, que é um formato que eu gosto muito. Eu gosto muito dessa coisa da brincadeira, da alegria, né? É uma pegada que eu me divirto, né? Ficou grande o vídeo, ficou 1 hora. Se você tiver paciência de ver, veja, para você até entender o propósito desse canal, né? Porque a gente fala sobre espiritualidade de uma forma leve, tá? Como a gente está falando aqui agora, mas esse é um assunto sério, né? Mas eu queria contar para você o que aconteceu. Eu atendi várias pessoas nesses últimos tempos. Uma pessoa, ela tinha uma tendência a vício, né? Vício de pornografia, que era por conta de interferência de obsessor, né? De seres lá, porque a pessoa ela não conseguia ter relações sexuais, né? Tinha dificuldade de ter relações sexuais porque ela esvaía toda a energia sexual dela dentro daquela estrutura do vício, né? E de certo modo, o próprio processo, a própria masturbação ali já satisfazia o obsessor. E para ele não fazia tanto se a pessoa tinha relação sexual com outra pessoa, não, mas que aquela energia fosse liberada e ele recolhesse aquela energia, né? Esse recolher essa energia é um negócio complexo, mas às vezes, como os obsessores, eles não são apenas eles não estão apenas para encher o saco, eles são sádicos, eles querem dar aquela pitada de prejudicar mesmo, né? Então, se aquela pessoa ela não consegue ter relações dentro da casa, ou aquela pessoa fica mal com ela mesma, porque ela se sente menos homem. São várias as situações psicológicas que o obsessor cria na pessoa, né? Isso é uma situação. Uma outra situação, por exemplo, é doenças. Muitas vezes, uma pessoa, quando prejudicou outra,
recebeu de volta essa energia desarmônica, ficou no campo. Aquela pessoa que foi prejudicada já passou por vários processos de degeneração e está ali grudada no campo dessa primeira pessoa, como uma vingança ou como até uma ressonância, porque também não sabe o que fazia ali. E a conexão desses dois seres produz da pessoa que está viva uma doença. Eu só queria que você parasse para pensar que muitas vezes um comportamento, uma doença, uma situação que foge da normalidade, que os médicos não conseguem entender, pode ter uma origem espiritual. Se você vai resolver isso numa igreja católica, evangélica, na candomblé, na umbanda, na mesa quântica, é a sua forma de administrar, tá tudo bem, tá tudo certo. Agora, veja que nem tudo é matéria. A matéria é a pequena parte, é apenas uma pequena parte de tudo que existe. Muitas das causas dos problemas que assolam as pessoas dos níveis materiais são de ordem espiritual ou multidimensional, né? É a mesma coisa. As questões espirituais interferem e muito na vida das pessoas e sem as pessoas terem consciência disso, tá? Como é que você desfaz uma conexão com o obsessor? Ou numa igreja, ou numa instituição religiosa, ou numa mesa quântica, as conexões pessoais precisam de um atendimento especial, tá? Esse atendimento especial pode ser feito também utilizando o decreto de solicitação de ajustes à fonte. Na parte do decreto que diz: me liberte de tudo aquilo que me prejudica. Nós vivemos no mundo do livre-arbítrio e existe à nossa disposição um amparo gigantesco. E esse amparo, por nós estarmos no mundo do livre-arbítrio, ele pede que nós autorizemos, né? Então, a velha questão da autorização. Então, você pode, por meio do decreto, eu vou colocar para você aqui na edição, qual a parte do decreto que trata de você, na hora que você estiver fazendo o decreto, ou estiver ouvindo o decreto, você enfatizar aquilo tipo, se tiver alguma coisa me prejudicando, tire isso de mim, né? Você está pedindo para Deus, para Jesus, para o seu mentor espiritual, para o Arcanjo Miguel, para o Arcanjo Gabriel. Gente, o Arcanjo Miguel é fabuloso, o Arcanjo Gabriel é fabulosíssimo. Esses seres, por mais que muitas pessoas não acreditem, que acham que são seres míticos, isso existe. Pede, ajuda vem, ajuda sempre vem, experimenta. E de repente você começa a ver sua vida melhorar e você, uau, tá? Eu tenho um caso de pessoa que eu atendi, que aí foram negociações que eu fiz através da equipe, né, nos meus processos de desdobramento, de mesa quântica, com a equipe, porque todo o meu trabalho também é um trabalho espiritual, né, ou multidimensional, como eu chamo. Aliás, ele é mais espiritual do que físico, porque 99,9% das coisas acontecem lá. Aqui é só um detalhe. Talvez seja um momento de conexão em que cai a consciência do que está acontecendo lá para cá, né? Aqui é ínfima até a importância do trabalho, né? Só que precisa dessa parte aqui, porque as pessoas aqui precisam ter essa consciência, tá bom? E a forma mais inteligente de você eliminar do seu campo karmas, energias desarmônicas de ação e de reação que você tem, é você criando ações harmônicas. Uma coisa que eu descobri, porque eu sou reikiano, eu sou mestre de reiki, então eu ensino reiki, é de que as pessoas que são reikianas, ao aplicarem o reiki em outras pessoas, e si mesmo, a movimentação da energia do reiki, reiki na verdade é reiki, né? Em japonês é reiki, rei é o universo, né? A fonte, ki é energia, então é a movimentação da energia da fonte, ou seja, aquela pessoa ela é o canal da energia da fonte, né? Então assim, quando ela se propõe, quando ela se abre, quando ela se permite ser conexão dessa energia da fonte, ela vai fluindo aquela energia através dela e vai limpando aquela energia, porque ela vai trazendo uma energia harmônica nos seus processos diários e
no próprio contexto do decreto, a gente já pede para que toda a energia harmônica produzida seja automaticamente compensada nas energias harmônicas que eu possa ter de crédito, né, de saldo aí de coisas anteriores, tá bom? Então, observa com carinho os próximos vídeos, tá? Eu vou deixar os próximos vídeos bloqueados para comentário. Eu vou pedir para você comentar apenas nesse vídeo, porque eu vou tirar a dúvida apenas nesse vídeo, para a gente concentrar só nesse vídeo aqui, tá? Os comentários para tirar dúvida, mas depois eu vou fazer mais à frente um outro vídeo, uma live, preferencialmente uma live, de tira dúvidas, para que a gente possa conversar sobre o assunto e mais abertamente, de uma forma mais dinâmica, tá bom? Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade, espero sinceramente, na verdade mais do que espero, eu sei que esse vídeo pode ser útil, que é útil, e peço que você se permita, tá? É gratuito, tá? Basta você fazer o decreto com a intenção de se voluntariar a contribuir com outras pessoas, para que nesse processo de contribuir, você vai produzir uma energia harmoniosa e que essa energia harmoniosa, uma vez que ela vai sendo gerada, você automaticamente vai limpando qualquer energia que não seja harmoniosa, que estava grudada em você. Tá bom? Mais uma vez, grato pela oportunidade e até a próxima.